E aí galera, beleza? Sou o Gustavo Dias, professor de Química. Hoje nós vamos começar uma viagem aí no mundo da Química para que você possa entender melhor a Química. A Química ela pode ser uma matéria difícil se você não respeitar o que é fácil ou o início. Tem gente que não respeita essa parte inicial, introdutória, às vezes por ser chato, às vezes por ser muito monótono ou até abstrato e acaba pulando ou, vamos dizer, não respeitando tanto, fugindo de algumas aulas. Esse é o maior erro que você vai fazer. Então você tem que levar a sério essas aulas iniciais, que por mais fácil, às vezes, no seu entendimento, elas são os mais importantes para que lá no futuro você aprenda. Nós estamos começando o primeiro módulo da Química e hoje nós vamos ver o que? O átomo, e nós vamos entender melhor o átomo. Nós não vamos falar de modelo atômico nessa aula, vamos falar já do átomo em si, beleza? Bom, se você pesquisar o átomo na internet, vai sair diversos tipos. Mas o mais comum é esse aqui, ó, que representa duas partes para você. Então, o átomo representa duas partes. O núcleo, que é a parte central, e a parte das camadas, onde fica em volta do núcleo. Aonde ficam as camadas? É a eletrosfera. A gente chama de eletrosfera. Um átomo, nesse átomo aqui, ó, ele tem 4 camadas. Mas tem átomo que tem 1, 2, 6 camadas, ok? Esse átomo aqui eu peguei qualquer um, estou representando ele com 4 camadas, beleza? Então, principal, o átomo tem duas partes, o núcleo e as camadas que a gente vai chamar de eletrosfera, beleza? Primeira coisa, o núcleo fica no centro, que não faz parte nem 1% do átomo, e 99% o resto são as camadas. Então você pode ver que isso aqui é uma região extremamente pequena, 1%, e essa aqui é uma região extremamente grande, ok? Então vamos aprofundar melhor esse átomo, tá? Esse átomo, como eu falei que tem duas partes principais, que é o núcleo e a eletrosfera, nós temos aqui, ó, o núcleo, ele é positivo. Isso é importantíssimo você saber. O núcleo, ele é positivo. Então essa parte aqui, ó, posso até apagar se eu quiser aqui, ó, e eu vou colocar cargas positivas. E em volta desse núcleo existe cargas negativas, ok? Então o núcleo ele é positivo e em volta dele carga negativa. Agora, por que o núcleo ele é positivo? Por causa dessas partículas, chamado de prótons, ok? E os nêutrons não tem carga, o próprio nome já fala, né? Nêutrons, ele vem da palavra neutro, que a carga é quanto? 0, não tem carga, tá? Então quer dizer que além de positivo, existe outras partículas aqui que eu vou denominar de nêutrons, tá? E a parte que está em volta desse núcleo, que são os elétrons, que a carga ela é negativa, ok? Então, quando a gente fala que prótons, nêutrons e elétrons, a gente fala que são partículas menores que o átomo, são partículas subatômicas. Então, aquela ideia lá da Grécia, quando Leucipo Demócrito definiu a palavra átomo, porque a palavra átomo no grego significa significa não, e tomo significa parte. Ou seja, que não parte mais, que não se divide mais. Então, naquela época, acreditava-se que o átomo era a menor partícula de toda a matéria que existe. Hoje já sabe que existe partículas menores que o átomo, que são prótons, nêutrons e elétrons. O fato de o átomo ter partículas não significa que ele é carregado. Para eu carregar qualquer matéria, para eu pegar esse pincel, onde a parte externa é de plástico, se eu quiser atritar ele para criar cargas, eu preciso ou retirar elétrons, tá? Ou colocar elétrons, ok? Então, veja bem, quando eu tenho um átomo que eu preciso carregar ele, eu preciso ou retirar ou colocar elétrons, ok?
Então, quando eu tenho uma partícula, uma parte, um balão, qualquer parte negativa ou positiva, significa que eu retirei ou coloquei elétrons. Nós vamos entender esse conceito melhor um pouco na frente, tá? Primeiro, antes de definir isso aqui, nós vamos para cá. Mas é importante você já entender que a brincadeira toda, tanto da física quanto da química, é a nível de elétrons. Ué, professor, prótons não participa? Não, prótons não participa. Ué, professor, nêutrons não participa? Não, não participa. Por quê? Ó, aqui você vai ver uma tabela de massa. Se você observar, a massa do elétron é na ordem de 10 a menos 28 e a ordem da massa do próton 10 a menos 24. Ou seja, a diferença aí, você vê que o próton é mais pesado que o elétron e o próton é mais pesado mesmo, na ordem de 4 zeros. Ou seja, se eu falo que a massa do próton é 1, vamos colocar 1, a do elétron vai ser 0,1, 2, 3, 4. Opa, peraí então. Vamos raciocinar aqui. Vamos raciocinar? Bom, se eu falo que a massa do próton é 1 e a do elétron é 0,001, eu posso afirmar que a massa do elétron é desprezível. Porque olha o tamanhozinho do elétron, olha o tamanho do próton. Então, significa que quando eu comparo as massas dessas partículas com o elétron, tem massa, aqui eu posso afirmar que não tem massa. Na verdade tem, só que como é desprezível em relação a esses dois, não tem massa, ok? Então, por isso que a brincadeira é só elétrons, ou elétrons saindo, ou elétrons chegando, ok? Por quê? Porque os prótons, como eles são pesados em relação aos elétrons, é muito mais fácil os elétrons se movimentar. E quando eu falo de elétrons, eu posso afirmar que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Se um átomo tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons. Se ele tem 40 elétrons, ele tem 40 prótons. Por quê? Porque as cargas positivas, elas são iguais que as cargas negativas. Então eu posso afirmar que todo átomo é neutro. Por quê? Porque se ele tem 20 cargas positivas, a carga é mais 20. Se ele tem 20 cargas negativas, a carga dele é menos 20. Mais 20 menos 20 dá zero. Então todo átomo ele é neutro. Uai, professor, mas eu já vi átomo assim, ó, carregado, mas isso aí não é átomo mais, ok? Isso já é íon, beleza? Então, quando eu tenho prótons iguais aos elétrons, é átomo. Quando eu tenho uma diferença, aí eu não tenho mais átomo. Aí eu já falo que ele é, ó, vamos colocar aqui, ó, quando os prótons for diferente dos elétrons, já falo que ele é íons. Que agora a gente vai ver isso aí, tá? Mas antes, vamos para cá? Algumas definições importantes. E é aqui que esses conceitos começam. Para que lá na frente, quando você vê, não fique da bobeira. Então, cola aqui comigo. Definições. Duas definições importantíssimas. É o número de massa, tá? E o número atômico. Esses dois. O número atômico eu vou representar pela letra Z, beleza? O que significa o número atômico? Pessoal, o número atômico é nada mais do que a quantidade de prótons. Que para um átomo, acaba sendo também a mesma quantidade de elétrons. Concorda comigo? Então tá beleza. Então, significa o quê? Que o átomo, quando representa o número atômico, é a quantidade de prótons. Então, se eu falo que um átomo tem 20 de número atômico, ele tem 20 prótons, consequentemente, ele tem 20 elétrons. Se eu falo que um átomo tem 80 prótons, automaticamente ele tem 80 elétrons. E o número atômico também é 80. O número de massa, o próprio nome já fala, é a massa do átomo. Quando você vai pegar a tabela periódica, você sempre vê dois números, o maior e o menor, ok? Na tabela periódica, vai depender de cada tabela a notação.
O número maior pode ser em cima, o número maior pode ser embaixo, vai depender da tabela periódica. Mas a notação do sistema internacional, tá? Que é o sistema que regula essa parte todinha, eu represento assim, ó, tá? Como assim eu represento, ó? O número maior é sempre em cima e o número menor sempre embaixo. O número maior, que é a massa, ela pode ficar do lado esquerdo ou direito, ó, presta atenção. Vamos de novo? O número de massa, o maior, pode ficar ou do lado esquerdo ou do lado direito. Tanto faz, beleza? Tanto faz. E o número atômico aqui? Pode ser esquerdo ou direito. Então, no seu livro pode estar invertido no local, não importa. O que não vai inverter é o de baixo está em cima e o de cima está embaixo. Isso aí não inverte, tá? Então, quer dizer que quando representa um átomo, em cima fica a massa e embaixo fica o número atômico. Beleza? Certinho? Então tá beleza. Agora, o que vai ser cobrado para você é o quê? Tá aqui, eu vou colocar o urânio, tá? Urânio 238 e o 92. Bom, olha aqui. Eu tenho dois valores, o maior e o menor. O maior é sempre a massa. Porque a massa é a somatória de tudo. Vamos de novo? A massa é o somatório de tudo. Somatório do quê? Uai, quantas partículas que eu tenho relevantes? Não são 3? Eu tenho quem? Prótons, nêutrons e elétrons. Então a massa é o quê? É a somatória dos prótons, dos elétrons e mais dos nêutrons. Ué, professor, mas você acabou de falar que a massa do elétron é desprezível. Opa, então, arranca ali. Então a gente vai definir que o número de massa que eu represento pela letra A é o quê? É a quantidade de prótons, que eu estou representando pela letra Z, mais a quantidade de quê? De nêutrons. Olha aí que beleza. Então, o número de massa é o quê? É a quantidade de prótons, Z, mais a quantidade de nêutrons. Professor, por quê? Porque são as duas partículas que têm massa. Beleza? Então, aqui, número maior é o quê? É a massa. 238. E o número atômico menor é o 92. Olha aí que beleza. Bacana demais. Show, show. Agora, se eu tenho aqui 137 e 55, o césio. O famoso césio 137 que teve um acidente em Goiânia em 86, né? 86 para 87 teve um acidente de césio. E o que acontece? O que eu sei desse átomo? Tudo. Quer ver? Ó, a massa dele eu já sei que é 137. Já tá aí. Eu já sei que o número atômico dele é 55. E agora eu posso saber a quantidade de nêutrons por essa fórmulazinha aqui, ó. Qual que é a fórmula? Z mais N. Ou seja, o número de massa dele é 137, não é verdade? E o Z, 55, mais N. Passando 55 para um lado e o outro para o outro, fica 137 menos 55. É ou não é? Certinho? Agora, vamos calcular isso aqui? Vamos. Vamos apagar isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui as definições. E vou pegar aqui, ó. 137 menos 55. Olha que delícia, ó. 7 menos 5, 2. Aqui pega emprestado. Fica 0, aqui fica 13. Então, 13 menos 5 dá 8. Então, quer dizer que eu tenho um número de nêutrons igual a 82. Tudo bem? Aqui, o bário. Ele falou que o número atômico dele é 56 e os nêutrons é 81. Então tá faltando quem? A massa. Porque o que ele vai pedir? Todas as partículas subatômicas, todas o que eu preciso saber. O que é importante para caracterizar o átomo? 3 coisas. Quem são? Os prótons, a massa e os nêutrons. São as 3 coisas. Então a massa, os prótons e os nêutrons. Aqui, ó, já tem os nêutrons. Já tem o número atômico. Então a massa fica fácil, ó. Então A é igual a Z mais N, ó. Cuba lá. A massa é quanto? Não sei. É o que ele quer. O Z
56 e os nêutrons 81. Somando essa parada aí, ó, dá 137. Olha aí que beleza, 137. Isso, 137. Beleza isso aí? Fácil, né? Então, achei tudo, ó. Achei a massa, achei os nêutrons, achei o número de prótons, achei dos três. E se você entendeu até agora, beleza. Bom, pessoal, então aqui para a gente encerrar essa parte teórica, vamos entender três coisas. Agora vamos entender duas. Primeiro, a gente já sabe que o átomo é quando os prótons têm a mesma quantidade que os elétrons. Segunda coisa, quando a gente trabalha com fenômenos físicos ou químicos, a parte toda é a nível de elétrons, prótons não se movimenta. Nós já sabemos disso. Então aqui é um átomo, porque eu tenho 4 prótons, 4 elétrons. Se eu somar isso aqui, ó, é 4 mais com 4 menos, então dá 0. Então todo átomo ele é neutro, ok? E se esse átomo ele ganha ou perde carga negativa, ou ganha ou perde elétrons, ele se transforma em um íon, ok? Então íon é um átomo carregado, seja por ganhar elétrons ou por perder elétrons. Bom, vamos fazer um comparativo aqui, ó. Eu vou pegar 4 prótons e 4 prótons, por quê? Porque prótons é 4 cada um, 4 aqui, a gente não mexe na quantidade de prótons. Fixa aí. Aí vai mexer na quantidade de elétrons. No caso aqui, ele vai ganhar elétrons. Então, antes, eu tinha o quê? 4 elétrons. Se ele ganhou, vamos colocar aqui, ó. Ele ganhou mais 2, ok? Ou seja, se ele está ganhando carga negativa, é lógico que a carga total dele vai ficar negativa. Nesse caso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 4 mais com 6 menos. 4 mais com 6 menos, a carga fica menos 2. Então a carga ela fica negativa. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, não importa, tá? Ok? Então tá. Agora, se ele perde elétrons, bom, quantos que eu tinha antes? Eu tinha 4 elétrons. Se ele perdeu, vamos supor que ele perdeu 1. Então sumiu aqui, ó. Ah, olha aqui. Eu tenho 4 prótons, porque nunca muda. Agora eu tenho 3 elétrons. Se eu tenho 4 prótons e 3 elétrons, então a carga vai ficar mais 1. Então qual é a carga? Positiva. Então, o que nós temos aqui? Quando um átomo ele ganha elétrons, ele ganha carga negativa, então é porque ele fica negativo. Eu chamo esse íon negativo de ânion, ok? Ok? Então, sabe quem gosta de ganhar elétrons? São os elementos que a gente chama de não metais, são chamados de ametais. Por exemplo, o flúor, oxigênio, tá? O nitrogênio e assim vai. Nesse caso aqui, o flúor ganhou 1 elétron, o oxigênio ganhou 2 e o nitrogênio ganhou 3. Aí cada átomo tem a sua característica que não importa agora entender. O importante é saber isso aqui. Agora, se o átomo ele perde elétrons, ou seja, se ele perde carga negativa, é porque ele vai ficar positivo. Esse íon positivo, eu vou chamar ele de cátion. E sabe quem gosta de perder elétrons? Os metais, como ouro, cobre, platina, ferro, tá? Por exemplo, potássio gosta, o magnésio, tá? O alumínio e assim vai. Então você pode observar, ele pode perder ou ganhar 1. Quando eu falo isso, quando o átomo ele é monovalente, ou seja, é um íon mono. O que é um íon monovalente?
é o íon que perdeu ou ganhou elétrons. Se ele for um cátion monovalente, significa que ele perdeu um elétron. Se ele é um ânion monovalente, significa que ele ganhou. Se for 2, ele vai ser divalente ou bivalente. Quando eu falo que o átomo é bivalente, divalente, significa que ele ganha ou perde 2 elétrons, tá? Se ele for, que no caso 3, vai ser trivalente. Se for 4, que eu não coloquei aqui, mas tetravalente. O que significa um átomo, um cátion tetravalente? Um cátion tetravalente significa que ele perdeu 4 elétrons. O que seria, por exemplo, um ânion trivalente? O ânion trivalente significa que ele ganhou 3 elétrons. Ok? Então, fixou aí. Entendeu isso aqui? Bacana. Agora vamos para o fenômeno dos isótopos, tá? Isótopos é um grupo de átomos, tá? Onde eu tenho propriedades químicas iguais. Eles são muito parecidos, eles são parentes próximos. Inclusive muitos com o mesmo símbolo. Mesmo número de prótons, isótopos, tá? P de prótons, tá? Então, quando eu comparo átomos que têm a mesma quantidade de prótons, por exemplo, esse cloro aqui que tem 17, eu posso afirmar que eles são iso significa igual, e topos vem de prótons. Então, eles são iguais em número de prótons, ok? E eles diferem no número de massa e de nêutrons. Aqui a massa é 35, o nêutron, vamos fazer? Como que é o nêutron aqui? É a Z mais N. Para eu calcular o N, é só pegar a massa e subtrair pelo número atômico. Então fica 35 menos 17. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 35 menos 17, ó. Pega emprestado. 15 menos 7, 8. E aqui 1. Então fica 18 nêutrons. 37 menos 17 é fácil, né? Fica 20. Concorda? Então olha aqui, ó. As massas são diferentes. 18 nêutrons e 20 nêutrons. 18 em cima, 20 embaixo. Então, difere no número de massa e de nêutrons. E são iguais no número de prótons. Beleza? E os isótopos, eles têm uma grande característica. Eles são parentes. Isso é importante. Então, o cloro, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 2 cloros que eles são isótopos. Tanto é que é formado pelo mesmo símbolo, tá? E assim eu tenho outros. Eu tenho, por exemplo, o carbono. Eu tenho o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14, tá? Ambos com o número atômico 6, então todos eles são isótopos, então são 3, tá? Eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio, inclusive, ele muda até de símbolo. O hidrogênio normal, o deutério e o trítio, tá? Ó, tá diferenciando, primeiro, mesma quantidade de prótons, tá? E diferentes números de massa e de nêutrons. Se você observar aqui, é o mesmo hidrogênio, tá? O deutério é muito parecido com o hidrogênio e o trítio é muito parecido com o hidrogênio. Mas aqui eu estou colocando em símbolos diferentes porque é questão de nomenclatura. Escolheu ser assim. Já o carbono não precisou, já o cloro não precisou, tá? Agora, a importância dos isótopos está aqui, ó, no cálculo da massa atômica, tá? Porque todo elemento que tem isótopos, isso a grande maioria tem isótopos, tá? Inclusive metais, urânio, plutônio. Existem isótopos que ocorrem na natureza. Por exemplo, esse cloro aqui ele é mais abundante. Eu encontro ele em 75,76% da natureza. Esse aqui é menos abundante, 24,24%. A massa desse é 34 e a massa dele é quase 37. Aí a pergunta, professor, mas na tabela periódica só tem um cloro. Qual que é o cloro? É o de cima ou de baixo? Nenhum, nem pode. Porque não tem um porquê, porque eu não posso escolher esse cloro aqui, certo? Mas eu posso fazer uma média, não fazer uma média aritmética, porque eu tenho que levar em consideração a ocorrência de cada um. Então eu vou fazer uma média ponderada, que eu vou levar em questão a ocorrência e a massa. Professor, fala da média ponderada? Vamos falar. Deixa eu apagar aqui, ó, bonitinho.
Então, o que é uma média ponderada? Uma média ponderada, eu vou colocar aqui, ó. Média ponderada. Eu vou levar em consideração as massas e as ocorrências. E eu tenho dois tipos de cloro. Eu tenho esse e esse. Então a porcentagem aqui de um é 75,76%. Não vou tirar da porcentagem não, tá? Vou deixar para ficar mais fácil o cálculo. Vezes a massa dele, lógico. 34,969. Mais, então esse aqui é o primeiro isótopo, tá? O segundo isótopo, que é esse aqui, 24,24%. Aliás, vou tirar só o símbolo aqui. Vezes 36,966. Então tá aí. Aí eu vou dividir por 100%, que é o total, beleza? Ok. Fazendo essas continhas que é fácil, vou multiplicar por esse, multiplico por esse, soma os dois e divido por 100. E eu vou dar uma média de 35,5 aproximadamente. Então é esse valor aqui, ó, que vai para a tabela periódica. É esse valor que você vai encontrar lá. Pesquisa aí no seu caderno, na internet que você tá, que você vai ver que a massa atômica é aproximadamente 35,5. A massa, número de massa, desculpa. Beleza? Então é pela média ponderada. Para eu fazer do carbono, eu preciso de 3 contas. A abundância desse, vezes a massa de cada um, dividido por 100. E no hidrogênio também vão ser 3 contas, ok? E assim a gente faz a média ponderada e acha o quê? O cálculo da massa atômica, beleza? Na transição, a gente vai terminar falando de isoeletrônicos. Pulando. Pessoal, vamos lá nos isoeletrônicos. Os isoeletrônicos geralmente ocorrem com íons. 90% das vezes ocorre quando a gente dá um grupo de íons e pede as características nucleares dele. Quais as características nucleares de um átomo? É o número de massa, o número de prótons, tá? Principalmente. E ele pode pedir agora o número de elétrons. Bom, isso aqui é fácil. Por quê? Vamos pegar o sódio. O sódio, Na11, átomo. Isso aqui é íon. Peguei o átomo. O número atômico dele é 11. Então significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Como todo átomo é, que a quantidade de prótons é a mesma dos elétrons. Porém, isso aqui não é um átomo. Isso aqui é um íon positivo. Significa, se ele é positivo, significa que ele perdeu. Olha aí, ó. Se ele perdeu, porque ele é positivo. E ele perdeu um elétron. Então ficou fácil. Se eu tinha 11 elétrons, então o que acontece? Aqui continua com 11 prótons, porque a brincadeira não é com prótons, e nós já sabemos disso. Por isso que o átomo que tinha 4, continuou com 4 de prótons, ok? Então agora ele vai ter 10 elétrons. Por que 10 elétrons? Porque ele perdeu um. O oxigênio antes, ele tinha o quê? Ele tinha 8 prótons e 8 elétrons, não é verdade? Antes de tornar o quê? O íon. E esse íon aqui, que é um ânion, ele está negativo e menos 2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele é negativo porque ele ganhou. E ele ganhou quantos elétrons? 2 elétrons. Então, significa que se ele tinha 8, então ele foi para 10 elétrons. E a quantidade de prótons continua a mesma, ok? Esse aqui é o neônio, não é íons, não é um íon, é um átomo normal. Então, vou colocar aqui, ó, 20 prótons e 10, desculpa. O número atômico dele é 10, então ele tem 10 prótons e 10 elétrons, né? Não é um íon, é um átomo. Ele quis comparar com o átomo e nós vamos observar o quê? Que, olha aqui, todos os 3 têm a mesma quantidade de elétrons. O que isso significa dizer, professor? Nada. É simplesmente uma coincidência, onde você compara vários átomos e observa que eles têm a mesma quantidade de elétrons. Então, iso para eles, porque isso significa igual, e eles são isoeletrônicos. Ou seja, a mesma quantidade de elétrons. Beleza?
Pessoal, espero ter ajudado vocês e ficamos por aqui. Vamos estudar. Faz muitos exercícios, estuda a parte teórica. Essa parte é importante. Continua com a gente e bons estudos.